Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje eu trouxe para papear com a gente o cara, Otávio Calvé, juiz do trabalho, autor de obras, uma figuraça para falar sobre direito ao lazer. Calvé, que prazer tê-lo aqui no Papeando. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, vai ser um prazer participar do seu programa. Espero contribuir aí com algumas ideias novas. Com certeza. Cara, a gente ia fazer um programa muito doido hoje. Porque sobre direito ao lazer eu ia vestido com roupa de boxe, ele vinha com roupa de ciclista, o diretor não deixou, mas também está chovendo, não tem problema, porque o mais importante é discutir esse tema que é importantíssimo. E para isso, roda o VT. Bom, a gente aqui no Juiz Brasil tem essa cultura diferente de ter o lazer no trabalho e criar essa comunidade, essa relação entre os funcionários, entre chefes, digamos assim, e ter essa horizontalidade ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com um clima bastante leve, que proporciona um trabalho muito mais prazeroso no dia a dia. Se divertir e trabalhar é possível sim no mesmo ambiente, se você conseguir fazer de um jeito que um não atrapalhe o outro. Por exemplo, aqui no Juiz, quando é na hora de resolver um problema, todo mundo trabalha e resolve. Mas na hora de se divertir, a gente relaxa e vai brincar um pouco. Assim, basicamente, o Juiz Brasil ele tem essa oportunidade oportuniza você ter realmente o lazer, que é um direito do trabalhador. E aqui o espaço permite isso, que você tenha realmente um horário de descanso, que você tenha um horário de lazer propriamente dito, que tenha um horário de integração entre os funcionários. Então a gente tem aqui mesa de sinuca, videogame, bateria, principalmente para quem gosta de despertar para algumas outras áreas que não a do trabalho mesmo. A gente aprende música, aprende outras coisas, horários de discussão sobre outras temáticas, séries, essas coisas, que permitem um ambiente muito mais contraído, muito mais produtivo. Não tem aquela questão de você ficar fechado em horários padronizados e que você faz seu horário com flexibilidade e produz muito melhor. Bem, amigos, depois de ver esse intrigante VT que nos pôs para pensar, eu vou agora bater meu papo com meu amigo Calvé. Calvé, a gente está falando sobre direito ao lazer. E o que é que se entende por lazer especificamente aqui? Então, o primeiro grande problema do direito ao lazer é justamente uma definição. Sim. Porque é um conceito muito abstrato, muito aberto, né? Eu acho que a gente pode ver o direito ao lazer sob vários enfoques. O enfoque da educação, o enfoque da psicologia, o enfoque jurídico, né? E aí, do ponto de vista jurídico, eu pensei no lazer basicamente em duas dimensões. Numa dimensão econômica e numa dimensão humana. Que, para mim, as duas são importantes, mas a humana acho que releva, né? A dimensão econômica é o que a gente está acostumado na CLT. Aquela ideia do descanso, de recuperar as energias. E a dimensão humana, para mim, que é assim, a mais importante. Por quê? Porque é no lazer onde você pode se transformar na pessoa que você pretende ser, né? É você usar o seu tempo livre como você bem entender para ser o que você quiser. Para ser você mesmo. Para ser você mesmo. Mas nessa ideia, a partir de que momento nós podemos falar da existência de um direito ao lazer? Então, do ponto de vista jurídico, a gente tem uma cultura assim, muito contrária à ideia do lazer, né? Nós construímos uma sociedade que é uma sociedade basicamente com fundamento no primado do trabalho. A gente vê a pessoa ociosa, a pessoa que não tem trabalho, que não tem ocupação, como uma pessoa alijada, vagabundo, enfim, já foi até contravenção aqui no Brasil. Vadiagem. Vadiagem, exatamente. Então, assim, a gente pode dizer que o ordenamento jurídico garante esse direito, né? Está na Constituição e está em algumas leis esparsas também. E é muito engraçado, Pamplona, porque a gente vê o direito ao lazer reafirmado no Estatuto da Criança e no Estatuto do Idoso. Como se a gente, na vida adulta, produtiva, não precisasse de lazer. O adulto não precisasse de lazer, né? E aí, parece que, então, as pessoas não dão importância a esse direito ao lazer, então, né? Eu acho assim, tá melhorando, né? Tá melhorando, mas a gente tem ainda uma vida muito focada na questão econômica. Certo. Né? A gente vive uma sociedade capitalista e privatizada. Então, a gente para pensar assim, que a gente percebe que toda a nossa vida, toda a construção da nossa vida adulta, ela tem muito a base de você conseguir produzir algo, de você conseguir obter algo, como se as suas atitudes tivessem mais sentido se elas produzissem um resultado econômico. Né? É mais ou menos aquela ideia do sucesso. Né? O sucesso é você conseguir chegar lá, você conseguir obter algo, você conseguir ter alguma coisa.
Então, eu acho que esse é um problema que a gente vive. Mas nessa questão, a gente, quando se dá aulas de duração do trabalho, a gente pensa do lado ativo e do lado passivo, falando dos períodos de descanso, de intervalo. Qual é a ideia, e há uma evidente diferença entre o direito ao descanso e o direito ao lazer? O direito ao lazer é mais amplo, ele envolve também o direito ao descanso. Só que o direito ao descanso, como a gente prevê na legislação trabalhista, ele tem muito enfoque biológico e um enfoque econômico. É social, talvez as férias. Social, um pouco de você poder conviver com a família e tal, mas é muito na ideia de você... como se o ser humano fosse uma bateria de celular. Certo. Trabalha, descarrega, depois vamos carregar essa bateria para poder produzir novamente, continuar a produção. Mas dependendo do celular, tem que recarregar várias vezes, né? Mas nesse ponto, e aí? Qual a diferença nessa ideia? Porque parece-me que talvez uma linha importante é quais são as consequências práticas do descumprimento desse direito ao lazer. Então, essa é uma parte muito interessante, né? Porque além da questão de impactar na vida da pessoa em termos de qualidade de vida, que eu acho que é esse o enfoque principal da questão do direito ao lazer, o direito ao lazer está ligado à qualidade de vida. Sim. Não é só uma questão de descanso biológico, certo. Não é só uma questão apenas social, é uma questão muito mais ampla de você viver. Então, a consequência prática imediata de descumprimento do direito ao lazer, para mim, é a gente pensar numa compensação da perda desse direito que é fundamental ao ser humano do ponto de vista imaterial, ou seja, uma compensação por dano imaterial, um dano moral. Eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse tema de falar sobre um direito ao lazer é perceber, Cauê, que na verdade as pessoas talvez não tenham tomado consciência ainda da existência. E aí, você pode dizer aí para a pessoa que está nos vendo quais são os principais benefícios do direito ao lazer? Então, eu acho que quando você realmente pratica na sua vida o direito ao lazer, como eu fiz com a minha, depois que eu escrevi a minha dissertação de mestrado, porque a minha tese do direito ao lazer foi muito autobiográfica. E eu comecei realmente a ver a vida de outro modo a partir dessa teoria que eu desenvolvi. E eu acho que o grande benefício é você perceber que você consegue ser um ser humano mais completo, mais feliz, né? E isso vai até, inclusive, ajudar na ideia da produtividade no trabalho. Exato, né? É fazer as coisas, né, feliz, com amor, com qualidade de vida. E acho que quem se identifica com a ideia de ser workaholic acaba percebendo que é preciso descobrir o lazer para poder continuar trabalhando, né? Sem dúvida. E Cauê, eu tô a fim de bater papo aqui a tarde toda, o dia todo, a vida toda contigo, porque você é o cara. Mas é um privilégio que não pode ser só meu. E eu tenho uma galera que tá doida para perguntar. Quer ver? Deixa eu chegar. Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Vai ser um lazer essa pergunta. Professor, tudo bom? Meu nome é Joeline. Queria saber o que o senhor acha sobre o tema do ócio criativo. Então, Joeline, eu acho esse tema maravilhoso, né? O Domênico De Masi, ele desenvolveu esse tema de uma forma muito interessante, mas eu acho mais interessante ainda perceber que ele fez um resgate de um conceito de ócio lá da antiguidade grega. Na verdade, o que ele desenvolve o tema, claro, mas esse é um conceito antigo na nossa cultura. É a ideia de que o homem, né, os melhores homens da sociedade são aqueles que têm tempo para pensar. E eu costumo dizer que só é verdadeiramente ocupado quem encontra tempo para fazer alguma coisa, inclusive para o lazer. Oi, professor, meu nome é Alessandra. Eu gostaria de saber quais são os fundamentos jurídicos do direito ao lazer. Então, Alessandra, assim, os fundamentos jurídicos, o principal é a Constituição. O artigo 6º da Constituição prevê como direito social o direito ao lazer. Mas, na verdade, a construção sobre o direito ao lazer remete à ideia de direitos humanos. Sim. Né? E a gente pode fazer esse corte jurídico para facilitar, utilizando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que aqui no Brasil já é plenamente aplicável, e, a partir dali, construir toda uma interpretação e uma aplicação concreta do direito ao lazer no nosso ordenamento jurídico. Na ideia de que, havendo uma previsão constitucional de um direito ao lazer, é preciso dar força normativa a essa previsão. Oi, professor, meu nome é Carol. Gostaria de saber como o direito ao lazer se manifesta na prática. Então, Carol, tem várias formas do direito ao lazer se manifestar, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa relação de emprego, né, que é o nosso tema aqui, o nosso corte, a gente pode pensar que o empregador deve ter uma conduta de promover o direito ao lazer no ambiente de trabalho, num sentido bem aberto.
desde fomentar práticas esportivas, práticas culturais, como também permitir que você se expresse como ser humano no ambiente de trabalho. A partir do direito ao lazer, por exemplo, eu sou completamente contrário a ambiente de trabalho que não permite namoro, que não permite que você coloque a foto de um filho na sua baia de trabalho, que você não personalize o ambiente de trabalho de acordo com aquilo que você se expresse no ambiente de trabalho. Essa é uma das formas de se manifestar. E isso é muito interessante, que há empresas que se notabilizaram justamente por estimular o direito ao lazer no estímulo à criatividade. Ou seja, não é somente, é interessante dizer, como uma lógica de uma ideia somente do indivíduo, mas também da própria atividade empresarial, que se torna melhor porque as pessoas querem trabalhar num local onde você é estimulado a ser você mesmo. E foi interessante a fala do Pamplona, porque a gente percebe que o mundo hoje, que está indo bastante para trabalho imaterial e criativo, ele pede isso. Né? Ele pede que você possa se desenvolver como um ser humano com as suas qualidades próprias, as suas atividades próprias. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Camila. Eu gostaria de saber como se exigir judicialmente o exercício do direito ao lazer. Camila, para se exigir judicialmente, a gente vai usar a teoria dos direitos fundamentais. Todo direito fundamental tem uma dimensão subjetiva que dá ao titular do direito uma posição jurídica favorável a buscar ou uma tutela de prevenção, né, para evitar a lesão, ou de reparação desse direito. Na verdade, é o uso do poder jurisdicional para buscar essa tutela. Eu acho que é muito interessante também registrar que ela pode ser tanto pela via individual como na via transindividual, ou seja, por ações coletivas, talvez até pensando numa legitimidade do Ministério Público do Trabalho. Olá, professor. Meu nome é Rafaela. Eu gostaria de saber que atualmente existe uma polêmica sobre dano existencial. Existe alguma relação dessa figura com o dano ao lazer? Rafaela, essa história do dano existencial assim, é muito complexa. A gente pode, para simplificar, falar que dano existencial seria um gênero e direito ao lazer talvez fosse uma dessas espécies. Mas eu tenho dúvidas quanto a isso, né? Porque o dano existencial, para mim, parece que é uma ideia de tentar juridicizar o destino. Né? Algo deu errado na minha vida por ação de um terceiro e eu quero uma indenização porque o meu projeto de vida foi interrompido. Né? O direito ao lazer ele é mais concreto nesse aspecto. Estou perdendo um direito fundamental que me é assegurado, está lá na Constituição, por abuso do empregador, por excesso do empregador, e para mim o corte seria mais concreto, talvez fosse essa a grande diferença. Né? Mas tem julgado já no sentido de que problemas relacionados à duração do trabalho dariam um dano existencial. Tá? Então a gente pode utilizar isso a nosso favor. Esse é um tema que realmente ainda precisa ser muito bem trabalhado na doutrina. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu queria saber como compatibilizar o direito ao lazer aos casos que não há controle de jornada. Rodrigo, eu acho o seguinte, que eu acho que o artigo 62 ele se justifica. Eu não vejo ele como algo não recepcionado pela Constituição. Mas essas pessoas também têm direito ao lazer, também têm direito a tempo livre. Na verdade, você consegue fazer uma proteção jurídica do tempo de trabalho deles ao inverso. Em vez de pensar quantas horas por dia eu tenho que trabalhar, eu penso qual é o tempo de descanso, de lazer que eu devo ter. Então você consegue, por outro ponto de vista, a mesma eficácia da legislação clássica trabalhista. É um caminho a se fazer. Mas, Calvê, nós estamos com um tempo curto e, infelizmente, nós temos que, talvez, agora ir, infelizmente, para a última pergunta. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Professor, meu nome é Selene. Eu gostaria de saber como se comportam os tribunais brasileiros acerca do direito ao lazer. Ainda há, sim, uma certa dificuldade de se enfrentar o tema, Selene, mas eu acho o seguinte, que já existem decisões definindo o direito ao lazer, eu já dei algumas, mas eu acho que o que falta realmente para mim é o advogado ir lá e postular, e acreditar, e ter essa nova visão, e provocar o Poder Judiciário. Porque eu acho que o judiciário já está pronto para receber esse tipo de demanda. Falta mais provocação, a meu ver. Eu acho que a jurisprudência, eu fico brincando com meus alunos, que a jurisprudência, muitas vezes, é um caso de apropriação intelectual indébita, porque quem provoca é o advogado, nós apenas levamos a fama. E mais do que isso, queridos, eu queria ficar o dia todo aqui, tendo um papo com vocês, porque esse tema é fascinante e o povo aqui está doido querendo conversar ainda mais contigo. Mas, infelizmente, Calvê, eu tenho que terminar. Sou premido pelo tempo
mas que não é um tempo que eu dispenso para o lazer. E nesse ponto, Calvê, eu quero dizer que foi um prazer enorme. Você é meu amigo há muitos anos, nós estamos já de velhos carnavais. E eu quero dizer que, para mim, fazer o Papiano tem sido uma oportunidade de eu celebrar novas e velhas amizades. Você é uma velha amizade de um amigo ainda novo. E por isso eu quero fazer um brinde contigo nesse final. Eu que agradeço, Fafá. Prazer. O prazer é todo nosso. E vamos encerrar mais uma vez o Papeando com direito, arte e poesia. O silêncio e a quietude. É preciso compreender a diferença entre o silêncio e a quietude. O silêncio comporta um zumbido ao fundo, um nervosismo, como um medo de fazer som. A quietude é apenas ausência e descanso, independentemente de haver qualquer nota no ambiente. O silêncio é a respiração presa. A quietude é a respiração suave. O silêncio estremece. A quietude repousa. O silêncio oprime, a quietude liberta. O silêncio assusta, a quietude conforta. O silêncio é constrangimento, desespero e dor. A quietude é tranquilidade, serenidade e paz.